A exploração espacial não é feita apenas por novidades e imagens belíssimas. Existe também o lado B das coisas, onde o glamour fica de lado. Bem de lado. É o caso de um exoplaneta bem extremo, sem contar as temperaturas escaldantes e os ventos fortíssimos. Pesquisadores descobriram que o local tem um cheiro de ovo podre. Hein? Pois é, e se antes já não era possível viver por lá, imagina agora, não é? Vamos conhecer. O cheiro de ovo podre é um cheiro que realmente embrulha o estômago. Se é terrível só de imaginar, imagina viver em um planeta repleto desse odor. Esse é o caso do exoplaneta HD 189733b. Ele é um gigante gasoso com o tamanho muito parecido com o de Júpiter, localizado a 64 anos-luz da Terra, na constelação Vulpecula. Desde que foi descoberto, em 2015, o exoplaneta é considerado um lugar bastante extremo. Por lá, as temperaturas chegam a 930 graus Celsius, com chuvas mortais de vidro derretido e ventos de 8.000 km por hora. Mas se você pensou que não dava para piorar, dá sim. Um artigo com dados do telescópio espacial James Webb mostra que o planeta possui sulfeto de hidrogênio na atmosfera. Esse elemento é o responsável pelo característico cheiro de ovo podre, sem contar que é um gás extremamente corrosivo e venenoso. Segundo os cientistas, não é comum encontrar essa substância em exoplanetas, o que torna a descoberta tão importante. A hipótese principal é que isso acontece pela distância do planeta com a estrela dele. Para se ter uma ideia, ele orbita 13 vezes mais perto dela do que Mercúrio, o primeiro planeta do nosso sistema solar, orbita o nosso Sol. A descoberta vai muito além do cheiro podre. Além do sulfeto de hidrogênio, o James Webb identificou água e dióxido de carbono na atmosfera. Apesar dos pesquisadores não estarem procurando vida por lá, já que ele é muito quente e com gases diferentes da Terra, isso permite entender como a atmosfera e os elementos dela colaboram na formação dos planetas. E a formação dos discos de acreção, que são aquelas estruturas ao redor dos buracos negros responsáveis por alimentar esses monstros cósmicos, tem a influência de campos magnéticos poderosos. Isso foi apresentado em um novo estudo com simulações nunca antes vistas e que nós vamos conferir agora. Os chamados discos de acreção são formados por materiais como gás e poeira que são atraídos por objetos massivos, como buracos negros. Esse material orbita o objeto central, formando um disco bem peculiar. Conforme o material se move em espiral para dentro, ele se aquece e emite radiação, tornando esses discos extremamente brilhantes. Diferente do que se pensava ao longo das últimas décadas, uma nova pesquisa aponta que os campos magnéticos desempenham um papel muito maior na formação e estruturação dos discos de acreção dos buracos negros supermassivos. Essa descoberta veio de uma simulação inédita realizada por uma equipe de astrofísicos liderada pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia, o Caltech. Usando supercomputadores, os pesquisadores simularam a trajetória do gás primordial desde o universo primitivo até a formação dos discos de acreção que alimentam os buracos negros supermassivos. Os resultados desafiam ideias que os astrônomos têm desde os anos 1970, abrindo caminho para novas descobertas sobre o crescimento e evolução dos buracos negros e galáxias. A pesquisa envolveu duas grandes colaborações, o projeto FIRE, focado em escalas maiores do universo, e o StarForge, que examina a formação de estrelas em nuvens de gás. Pela primeira vez, a equipe conseguiu preencher a lacuna entre essas duas escalas com uma simulação de altíssima resolução. Um dos pontos principais
foi revelar que os discos de acreção não são planos como panquecas, e sim um pouco mais, digamos, fofos, devido ao suporte fornecido pelos campos magnéticos. Para visualizar a formação desses discos, os pesquisadores usaram um super zoom em um buraco negro com cerca de 10 milhões de vezes a massa do nosso Sol, simulando desde o início do universo. A simulação detalhou como um fluxo gigante de material começa a girar em torno do buraco negro, formando um disco de acreção que brilha intensamente à medida que o material é puxado pela gravidade. A simulação mostrou que a pressão dos campos magnéticos nos discos de acreção é 10 mil vezes maior que a pressão térmica, contradizendo teorias antigas que minimizavam o papel dos campos magnéticos. Isso altera previsões sobre a massa, densidade, espessura e geometria dos discos de acreção. E o que significam esses resultados? Bom, eles abrem novos caminhos para a pesquisa cosmológica, permitindo um entendimento mais profundo da formação estelar, da fusão de galáxias e do surgimento da primeira geração de estrelas no universo.